Depois da prisão dos vereadores de Centralina, os suplentes tomaram posse. E o primeiro decreto do presidente interino, Márcio Bernardino, foi reajuste de salário de todos eles. No documento, os salários aumentaram para quase R$5 mil desde o mês passado. Já o salário do presidente passou para R$ 6.115. Também tiveram reajustes os salários dos técnicos e agentes. Ao jornal Paranaíba, Márcio Bernardino justificou o reajuste. Aumento não, lá não é aumento, é um subsídio, é uma correção do salário. E não é salário de vereadores não, é salário de funcionarismo, tudo, gerais, até inclusive os funcionários da prefeitura. Os outros vereadores, inclusive, já tinham pleiteado dele, já estava em pauta já, né? E o reajuste dos vereadores e o presidente da Câmara de Centralina também faz parte do comentário político do jornalista Rick Parenzo, que já está aqui com a gente. Rick, o então presidente interino que assinou o ato, justificou a medida, mas convenceu, poxa, depois de a Câmara ficar quase vazia por causa das suspeitas em cima dos vereadores, isso é no mínimo precipitado, não é? Boa noite. Difícil convencer, viu, Alexandre? Boa noite para você e aos amigos do Jornal Paranaíba. O reajuste dos nobres vereadores que acabaram de assumir os cargos pode até ser legal, mas feito neste momento, como você diz, é ato imoral. Eu explico. O aumento foi decretado pelo presidente anterior da Câmara Municipal, lá de Centralina, Eurípides Batista Pereira, o baianinho. Mas como ele renunciou ao cargo depois de ser preso por suposto desvio de dinheiro da Câmara, junto com outros 8 legisladores, por motivos semelhantes, o ato de reajuste dele perdeu o valor. Tanto é que o suplente Márcio Bernardino, que você ouviu aí agora há pouco, logo que tomou posse como vereador e assumiu o cargo de presidente interino a pedido do Ministério Público, tratou logo de assinar um novo decreto revisando os salários dele e dos colegas pelo IGPM, o Índice Geral de Preços de Mercado, como previsto aí de 10,54%. O novo decreto é retroativo a fevereiro. Os 8 vereadores receberam hoje um salário mais gordinhos. E o presidente interino, Márcio, como assumiu no mês passado, também recebeu um pouco mais de din-din. A justificativa dele é de que os atuais vereadores não têm culpa pelos erros dos anteriores. Você ouviu aí que existe uma lei que manda revisar os salários dos servidores, ou como ele mesmo diz, né, os recursos ali advindos de salários, né, relativo a salários, relativo a subsídios, como ele gostou mesmo de dizer, dos servidores da Câmara, os agentes, os técnicos, e ele tem de seguir a legislação. E para fechar o pacote de desculpas, diz também que já foi eleito o novo presidente, o professor Juarez Garcia, e que ele não pode mais falar sobre o assunto. O vereador não foi muito feliz nas justificativas, para não dizer outra coisa. Depois de um escândalo daquele que manchou a imagem de Centralina para o mundo, ao desviar, segundo o Ministério Público, cerca de R$300 mil, o mínimo que os legisladores que assumiram agora deveriam fazer é abrir mão desse subsídio reajustado. Afinal, já ganham o suficiente pelo serviço que desempenham. Assim, darem um exemplo de que são homens públicos comprometidos com o bem comum, com os anseios da população. O reajuste de 10% vai custar cerca de R$80 mil a mais aos bolsos dos cidadãos pagadores de impostos. Esse dinheiro deveria ser devolvido à prefeitura para ser usado na contratação de mais médicos para atender a população, na reforma de escolas, na construção de creches, por exemplo. Isso sim seria dar exemplo. Mas como os nobres vereadores, com este ato, dão sinais de que pensam somente no umbigo próprio deles, ou no próprio umbigo, o povo, quem assumiu agora vai querer disputar a reeleição e nessa hora o povo de Centralina pode dar a resposta pelo ato ilegal que eles cometeram ou pelo ato imoral. Assim espero, Alexandre. Sim, nós esperamos. Rick, boa noite para você. Boa noite.